Um dos maiores desafios que enfrentamos na vida é esperar com paciência o final de uma provação, principalmente quando a estamos vivenciando intensamente. Você é bem-vindo a esses momentos de estudo. A provação da espera de uma solução, ou obtermos pelo menos uma resposta positiva quanto às nossas indagações a respeito de quando terminará o nosso problema. Essa situação torna as provações um crisol no desenvolvimento de nosso caráter, enquanto nós estamos passando por elas. Porque, na verdade, todos nós queremos, quando enfrentamos provações, saber quando elas terminarão. Quando será o fim do sofrimento? Quando haverá uma luz no fim do túnel? Assim, a provação da espera de uma solução é um problema bastante complexo, bastante difícil. A espera na Bíblia está ligada à paciência. Esperar com paciência é a essência da sobrevivência positiva a uma provação. A esperança na Bíblia é esperar no Senhor, esperar numa pessoa, não numa coisa. É confiar, é crer na ação de Deus. E essa esperança, portanto, só é possível, ela advém de duas situações. Primeiro, quando nós conhecemos a Deus e nos relacionamos com Ele. Através da oração, da comunhão com Ele, o Deus da paciência e de toda consolação, que é tardio em irar-se, bondoso para conosco. O nosso relacionamento com Ele faz com que nós passemos a exercer a paciência enquanto esperamos o final das nossas provações. O esperar com paciência advém também de encontrarmos consolo no estudo da palavra de Deus. Porque, crendo nas suas promessas, estudando a história de como Deus tem se relacionado conosco, nós atendemos o conselho do salmista Davi quando ele diz: para não ficarmos irritados, nem impacientes. E ele diz: espera no Senhor e descansa nele. Davi nos convida, nos desafia a nos concentrarmos não naquilo que nós estamos enfrentando, os nossos problemas, mas nos concentrarmos em quem tem o controle da situação, quem está resolvendo o problema. O segundo ponto-chave da lição dessa semana diz respeito ao tempo da atuação de Deus. Ou seja, Deus atuará em nossas provações quando for melhor para nós. Por mais que seja difícil para nós entendermos. Escrevendo sobre o tempo de espera de Deus, Paulo diz que na plenitude do tempo, Deus enviou Cristo ao mundo para morrer por nós. No tempo determinado por Deus, nas profecias das 70 semanas do livro de Daniel, Cristo veio a essa terra. Pedro afirma que Cristo virá uma segunda vez para aqueles que o aguardam para a salvação. Conquanto julguemos demorado o cumprimento da sua promessa, Pedro diz que Deus está dando tempo até que todos cheguem ao arrependimento. Assim, Deus tem um tempo para atuar em nossas provações. Ele escolhe o melhor momento para atender às nossas orações e intervir na situação que nós estamos enfrentando. De acordo com a Bíblia, existem pelo menos 6 principais razões espirituais para haver um tempo de espera em nossa vida. São eles: o tempo de espera existe para que a nossa atenção se volte para Deus, para que entendamos nossos próprios motivos e desejos,
para que nos tornemos perseverantes, desenvolvamos vigor espiritual. O tempo de espera existe para que desenvolvamos a fé e a confiança em Deus. Existe também para que Deus complete as suas ações durante a provação e para que nós aprendamos a viver ligados a Deus pela fé. O salmista Davi aprendeu por experiência própria a esperar com paciência. Lembremos-nos da história. Saul havia sido designado por Deus como rei em Israel. Havia governado durante 40 anos, porém se afastado do Senhor. Então, Deus ordenou ao profeta Samuel que ungisse Davi como novo rei em Israel. Porém, Davi teve que esperar vários anos para assumir o trono. Saul foi informado por Samuel da sua rejeição. E assim ele passou a odiar Davi e tentou matá-lo várias vezes. Davi foi tratado como inimigo e se tornou um crisol, uma provação para ele. Porém, é impressionante que em nenhum momento Davi lutou contra Saul, mesmo até tendo oportunidade de matá-lo. Ele não tentou tomar o trono para si mesmo, não buscou benefícios pessoais. Ele esperou até a morte de Saul para exercer o seu reinado. Assim, Davi, ao passar por esse período de provações, teve o reconhecimento do próprio Saul de que ele era o escolhido de Deus para substituí-lo. Mas é curioso que enquanto Davi esperava com paciência em meio às provações, nós encontramos um quadro contraditório na vida do profeta Elias num determinado momento da sua vida. Após a vitória contra os profetas de Baal no Monte Carmelo, quando desceu o fogo do céu numa manifestação poderosa, e todos reconheceram que o Senhor Deus era o único Deus verdadeiro, quando parecia que Elias estava no auge da sua força espiritual, cheio de fé e de confiança, surge uma nova ameaça. Jezabel, a ímpia esposa do rei Acabe, ameaça matá-lo. De repente, o corajoso Elias teve medo, ficou aterrorizado, teve vontade de morrer antes de ser morto, sentiu-se triste, oprimido, ansioso e fugiu apressadamente para o deserto. Hoje, em nossa vida, muitas vezes temores nos assaltam, que nos levam a fugir para lugares e a tomar decisões equivocadas. Fazemos precipitadamente coisas erradas. Fugimos do plano de Deus para a nossa vida. Mas é interessante que em sua misericórdia, o Senhor acompanhava o seu fiel servo Elias. O Senhor chegou até Elias e lhe perguntou: Elias, que fazes aqui? A voz, a presença de Deus, acalmou o coração do profeta. Deus mostrou-lhe que ainda existia um remanescente fiel em Israel, que adorava ao Senhor. E assim o profeta foi sustentado pelo Senhor durante mais algum tempo. Exerceu com fé um serviço dedicado ao Senhor e foi preparado para a transladação que ocorreu no final da sua vida. Na Epístola de Tiago, ele nos diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas que nós. Cuidemos que em nossa pressa não atrasemos a ação de Deus, tomando decisões precipitadas em nossa vida, e nos afastemos do Senhor seguindo o nosso próprio caminho. Vários fiéis filhos de Deus que estão na galeria dos heróis da fé em Hebreus tiveram esse problema. Moisés, Sansão, Abraão, mesmo os próprios discípulos, em algum momento de sua vida foram tentados a desviar-se ou mesmo antecipar-se aos planos de Deus e tiveram problemas por causa disso. A fé é um dom que precisa ser cultivado, nutrido e guardado ao nós esperarmos o tempo de Deus atuar em nossa vida. O salmista Davi nos dá 4 ensinos valiosos. Ele nos diz que
devemos confiar os nossos desejos do nosso coração ao Senhor. Porém, ele adverte: o nosso coração precisa agradar-se em fazer a vontade de Deus. Então, se nós colocarmos nossos desejos do nosso coração nas mãos do Senhor, ele os satisfará. Davi diz mais: devemos descansar nas promessas de Deus. Devemos esperar Deus agir por nós, porque ele está trabalhando por nós. Nós devemos aprender a viver em plena confiança no Senhor, colocarmos-nos em seus braços. Enfim, nessa semana, nós aprendemos que hoje é necessário esperar com paciência o tempo de Deus para receber as suas bênçãos. Mesmo que isso exija muito tempo de espera, mesmo que isso nos pareça um terrível crisol, não nos agitemos, não saiamos dos braços de Jesus. Fixemos nossos olhares nele. Ele conhece nossos problemas, nossas provações, mede cada uma delas. Ele irá agir no momento certo, que será melhor para nós e melhor para o seu reino, para os seus propósitos, para a nossa vida. Lembremos de que a paciência é um fruto do Espírito Santo. É uma parte integrante da vida cristã e é apresentado no Apocalipse como uma das características do remanescente fiel de Deus nos últimos dias da história desse mundo. E nós concluímos com um pensamento muito valioso que Ellen White apresenta, que diz o seguinte: se educássemos e treinássemos o nosso coração no sentido de ter mais fé, mais amor, mais paciência, mais perfeita confiança em nosso Pai Celestial, sei que dia a dia teríamos mais paz e felicidade ao sofrermos os conflitos dessa vida. Que você e eu nos apeguemos a Jesus, confiemos nele, na sua guia, na sua direção em nossa vida. Esperemos pelo tempo de Deus, confiemos a ele as nossas preocupações, nos coloquemos totalmente em suas santas mãos. Que Deus nos abençoe e guarde para tanto.